hoje ele é o treinador, hoje essa bomba tá na mão dele, então é ele que tem que resolver. Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o jogo entre Santos e Atlético Paranaense. O Santos empatou em 1-1 e foi mais um jogo onde nós vimos os problemas recorrentes do Santos dos últimos jogos, né, se fazendo presente novamente. Um meio-campo que não conseguia criar muito durante boa parte do primeiro tempo ali, o Santos pecou bastante nessa parte da criação. E o meio-campo, né, tanto nesse jogo quanto nos jogos passados, estava repleto, estava recheado ali. A gente tem Jean Lucas Lima, que é esse cara que tem que trabalhar nessa criação. Tem o Dodge também, o Rodrigo Fernandes. Rodrigo Fernandes, inclusive, falha no gol que a gente toma, né? Mas, enfim, a gente já chega lá. A verdade é que o Santos, ele tá enfrentando esses problemas e a gente não consegue corrigir eles. Acaba jogo, começa jogo e é sempre a mesma coisa, né? O Santos ontem, ele melhora e começa a jogar mesmo como um time de verdade deve ser no finalzinho do segundo tempo. Tanto é que é quando a gente consegue empatar o jogo com o Marcos Leonardo de pênalti e depois a gente tem 2 gols anulados. Na verdade, a gente tem um gol anulado, né, por impedimento do Marcos Leonardo. E antes disso, a gente tem uma jogada anulada, que a bola ia sobrar para o Furt ali, que ele chega a finalizar, a bola entra, só que o juiz apita antes. E alega uma falta do Marcos Leonardo em cima ali do zagueiro do Atlético Paranaense. Enfim, esse lance inclusive me revoltou um pouquinho, porque a gente já viu inúmeros casos onde o recomendado é esperar o lance ser finalizado para depois apitar a falta, mas nesse lance específico o juiz ele apita antes da bola cruzar a linha, então nem pôde ser revisado mesmo. Eu particularmente não achei falta do Marcos Leonardo, e pode ser que depois tenha um impedimento do Marcos Leonardo inicialmente ali, não sei, não foi traçada a linha porque, enfim, o nosso gol ali não foi anulado, a jogada foi parada antes, mas de qualquer forma é um lance que me causou uma certa revolta. Seria o gol da nossa virada, só para vocês entenderem mais ou menos o cenário em que isso aconteceu. Mas enfim, o Atlético Paranaense abre o placar aos 30 do primeiro tempo, né? Uma falha do Fernandes ali na lateral, na marcação dele, e a bola passa, atravessa o campo, sobra para o Pablo finalizar. Ele finaliza, faz o gol. Depois disso, o Santos não consegue reagir. No segundo tempo, a gente até que melhora um pouquinho, mas não o suficiente para buscar o empate. É bom deixar isso claro. E o Turra, por sua vez, ele mexe no time e mexe muito mal. Eu realmente acho que o Fernandes tinha que ter saído do jogo porque ele não fazia um bom jogo, mas quem ele escolhe para colocar no lugar do Fernandes inicialmente ali, no caso o Lucas Braga, não é uma substituição que eu faria. Teria colocado o Furt um pouco mais cedo também, porque é um jogador que a gente viu ontem, ele entrou faltando muito pouco, mas olha, ele quase fez o gol, né, desse lance que eu falei, ele participa da jogada do pênalti, é importante ali, então é um jogador que sabe que segurar a bola. Precisamos disso, precisamos ter a bola mais no nosso ataque para que a gente consiga finalizar. Muitas vezes o Santos peca muito nisso, esquece de finalizar para o gol, né? Às vezes a gente até chega no ataque, mas infelizmente a finalização não acontece. Inclusive, eu não sei se vocês assistiram a coletiva do Turra, eu assisti, e tem uma das perguntas que fala justamente isso. O Fernandes finaliza no jogo ontem e quebra uma marca que a gente não finalizava desde o jogo contra o Botafogo. Ou seja, a gente passou o jogo do Fluminense inteiro sem fazer uma finalização sequer. Mas daí a gente tem que partir do ponto também de estatística, é claro, né? O que conta como finalização. Porque no jogo contra o Fluminense, por mais que o Santos não tenha contado nenhuma finalização do Santos, a gente chegou no ataque, a gente finalizou, só que, tipo, houve bloqueios, houve várias coisas ali que acaba fazendo com que o lance não conte como uma finalização, mas aconteceu. Então a gente tem que ver um lado da estatística, mas também tem que ver esse outro lado de como foi o contexto desse jogo. De qualquer forma, querendo ou não, a gente perdeu para o Fluminense e a gente empatou com o Atlético Paranaense ontem. Então, assim, é triste e é revoltante, porque a gente viu mais o mesmo do Santos em campo, sem uma evolução significativa, né? O Basso, por exemplo, nosso zagueiro que chegou recentemente, ele estreou ontem. O Dodô, outro reforço também, ele foi titular ontem. Jean Lucas no meio campo titular. O Furt entrou no segundo tempo, um pouquinho mais tarde do que eu teria colocado, mas ok. O único que realmente não foi para campo, não foi para jogo nem relacionado foi o Nonato, né? Ele chegou no final da semana aí, entrou no bid na sexta-feira,
mas acabou que o Turra não relacionou ele pro jogo. Mas de qualquer forma, o Turra, ele não tá conseguindo fazer esse time jogar. O Santos, ele melhora em alguns momentos esporádicos da partida. Uma coisa que eu tenho percebido, isso não aconteceu no jogo ontem, mas aconteceu em todos os outros jogos anteriores do Santos, é que o Santos ele tem um gás muito forte nos primeiros segundos de jogo. Então, saindo ou não com a bola, o Santos, nos primeiros segundos, ele consegue ser muito ofensivo. Ele consegue chegar muito fácil no ataque. Mas depois disso, o time para de jogar. O time para de criar, o time para de tentar atacar ali, porque acaba caindo na mesmice de toda vez. É o mesmo roteiro sempre. No jogo de ontem, como eu disse, a gente só chegou mesmo na finalização, a gente só passou a jogar bem mesmo e pressionar o Atlético Paranaense no finalzinho do jogo. E um ponto interessante também a se ressaltar é que o Atlético foi a campo ontem com time reserva, porque o Atlético tem jogo na terça-feira, né, nas Copas, e acabou que mandou a campo um time reserva. Os titulares entraram somente no segundo tempo. Então, isso é um ponto a ser abordado também, porque a gente foi a campo ontem com o que a gente tinha de melhor, né, naquele momento. E o Atlético foi com os reservas. E eles empataram com a gente. E quase venceram se não fosse um pênalti lá que o Marcos Leonardo converteu. Um pênalti, inclusive, que, enfim, o pessoal do Atlético reclamou no final do jogo, mas eu achei pênalti, o cara tava com o cotovelo pra cima, enfim. Gente, pênalti, né? Por favor, pênalti. Mas, enfim, eu tô falando sobre como o Santos não foi bem em campo, só que a gente também tem que ressaltar o fato de o Atlético não foi tão bem também, né? Como eu disse, tava com os reservas, perdão, e por conta disso, não atacou o Santos. Os únicos lances de perigo mesmo do Fluminense foi o lance do gol. E teve um outro lance? Teve um outro lance que o João Paulo defendeu, que o jogador deles chega de cabeça. Quase o mesmo lance, né? Que a bola vai cruzada assim pro gol, mas o João Paulo faz a defesa. Foram esses dois lances, assim, que realmente levaram perigo pro Santos. O gol e esse outro lance aí que eu acabei de falar. De resto, o Atlético não atacou muito, então acabou ficando nesse 1-0, né? Foi cozinhando esse 1-0 por boa parte do tempo ali do segundo tempo, até que o Marcos Leonardo converte a cobrança de pênalti, e a gente poderia ter virado o jogo nesse lance específico que eu falei pra vocês, mas acabou não acontecendo. Mas de qualquer forma, o Santos precisa de mais. O Santos, ele precisa de mais. E não adianta o Turri na coletiva e começar a falar do passado do Santos. Foi perguntado, né, sobre isso que eu acabei de falar pra vocês, sobre não finalizar desde o jogo contra o Botafogo, muito tempo, 186 minutos, se eu não estiver enganada. Mas não adianta ele querer colocar isso como um ponto de partida para lembrar de todos os últimos anos do Santos, porque hoje ele é o treinador. Hoje, se o Santos tem um problema ali tático, né, é ele que tem que resolver, porque ele está no comando do time, é ele que manda os jogadores a campo, é ele que escolhe quem joga ou não. Então não adianta ele olhar para o passado, não adianta ele falar: "Ah, mas o Santos já teve 12 jogadores, 12 treinadores nessa gestão". Não, hoje ele é o treinador, hoje essa bomba tá na mão dele, então é ele que tem que resolver. Tudo bem, eu realmente achei errado o presidente falar que tá analisando o trabalho dele. Eu acho que isso não precisa ser externado. Isso é algo que ele tem que resolver internamente. E quando ele tiver uma decisão tomada, ele vem a público e fala: olha, o Turra fica. Ou então, o que boa parte da torcida espera: olha, o Turra não é mais treinador do Santos. Mas colocar essa dúvida a público, assim, como foi colocado, tipo, o Rueda está analisando a situação do Turra, analisando o trabalho do Turra. Isso não é legal, isso não é interessante, porque se acabarem optando pela permanência do Turra, como é que vai a campo para o próximo jogo, sabendo que houve inicialmente essa dúvida de manda ou não manda embora? Então o Santos precisa entender também, essa diretoria do Santos, que esses assuntos precisam ser resolvidos internamente. E quando se tiver uma decisão concreta, externa, essa decisão para o público, para a torcida, para a imprensa, enfim, para todo mundo. Mas enquanto isso não acontece, guarda para você, analisa ali em particular, junto com o pessoal, e depois externa, gente. Eu achei, assim, bem chato essa situação, e até entendo um pouco da revolta do Turra, mas mesmo assim não acho justo o Turra ficar relembrando o passado do Santos, porque hoje ele é o treinador. E foi ele que aceitou estar ali, né? Ninguém está obrigando, ele aceitou estar ali. Então é isso, gente.
mais um empate, a gente conseguiu um ponto, né? Um ponto em casa, a gente podia ter saído com a vitória. A gente precisa de mais no campeonato, é bom. É sempre importante lembrar isso. A gente tá com 18 jogos, né? Nesse primeiro turno. Na próxima semana a gente faz o nosso 19º jogo e depois começa o retorno. E daí já não pode mais brincar, porque quanto mais jogo passa, quanto mais ponto perde, menos ponto tem para ser conquistado, menos jogos tem para serem jogados. O Goiás ganhou, é importante ressaltar isso. Ganhou de 1-0 do Fortaleza, inclusive o Fortaleza é o nosso próximo adversário. E ele passou a gente. Nesse exato momento, nós somos 16º. Então, a gente precisa acordar. A gente precisa acordar pra ontem. É isso. Eu vou ficando por aqui, então. Comenta o que vocês acharam do jogo. E se vocês são fica turra ou fora turra. Embora eu acho que eu já sei a resposta de vocês. Se você não for por aqui ou se você já me acompanhou há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. Beijo!